apresentar a comunidade marítima, um pouco desse tema de lama fluida, e nessa instituição, na USP, a maior instituição acadêmica aqui do país, esse assunto de lama fluida, ele está muito em voga, né? Eu comecei a lidar com esse assunto, né, há 2 anos. Essa palestra é uma mesma apresentação que eu fiz ao diretor-geral de navegação, que é o órgão imediatamente, hierarquicamente superior à DHN. Eu gosto de citar isso para deixar claro que a visão da DHN, né, ela é única, ou seja, o que a gente passa para os escalões superiores dentro da Marinha é a mesma posição que a gente está passando aqui para os senhores, não há nenhuma diferença. E, então, eu comecei a lidar com esse assunto há 2 anos. Eu fiz uma pesquisa, né, lá na DHN existe um arquivo técnico de diversas décadas atrás, e eu verifiquei que esse assunto já é tratado há mais de 3 décadas. Né? Um documento mais antigo que eu vi sobre esse assunto datava de 1986, um ofício da DHN, a DPC, né, solicitando se pronunciar a respeito de estudos, né, de navegação em lama fluida. Então é um assunto já bem antigo, digamos assim. O tema lama fluida, a navegação em lama fluida, ela já vem da década de 70, na Holanda, no porto de Roterdã, seguiu-se pela década de 80, né, o porto de Zeebrugge, na Bélgica. E desde então, com essas experiências internacionais, né, a gente tem tentado também, né, implementar essa navegação em lama fluida aqui no país, mas não é algo tão simples, né, envolve muito conhecimento técnico, muito estudo, e até hoje não há oficialmente nenhum porto nacional em que se navegue em lama fluida, por dentro da lama fluida. Então, o objetivo aqui da minha apresentação é explicar de forma um pouco superficial como que é feito os levantamentos hidrográficos, focando no aspecto da frequência em si do ecobatímetro, e por que nós fazemos dessa forma, como fazemos, e as implicações que existem quando há uma camada de lama, né, no fundo. Eu não sou especialista em lama fluida, tá? A minha especialidade, toda a minha carreira, a minha formação, o mestrado, foi voltado para batimetria, né? Batimetria multifeixe, essa é a minha especialidade. Lama fluida, a questão das características da lama, como determinar, granulometria, né? Isso existe, há uma equipe de estudo aqui no país, na UFRJ, capitaneado pela professora Suzana Vison, né, que é especialista nesse assunto. Eu não me atrevo a entrar nesses detalhes, porque eu não tenho conhecimento técnico específico da lama, de como medir a lama em si. Bom, vou começar citando que a DHN ela segue padrões internacionais. O Brasil, ele é um Estado-membro e é fundador da Organização Hidrográfica Internacional, OHI. O Brasil é extremamente atuante perante a OHI, né, e reconhecido internacionalmente. Hoje, por exemplo, o vice-presidente da OHI é um almirante de esquadra da reserva da Marinha do Brasil, e também nós temos um diretor da OHI, que é um capitão de mar e guerra da reserva também da Marinha do Brasil. Bom, então seguindo a OHI, basicamente a DHN segue 3 publicações, né? 2 publicações relacionadas à coleta de dados e uma publicação relacionada à representação desses dados na carta náutica. Então, uma primeira etapa seria coletar esses dados em campo e depois seria representar. Em relação à coleta de dados, existem 2 publicações fundamentais. A primeira delas é a S44, que é muito conhecida na comunidade marítima, que é especificações da OHI para levantamentos hidrográficos. É uma publicação curta, de poucas páginas, que detalha quais são os parâmetros que devem ser seguidos, os limites em termos de acurácia, detecção de alvos, resolução e etc. Além dessa publicação relacionada à coleta de dados, existe uma outra publicação que é o Manual de Hidrografia da OHI. É uma publicação bem mais extensa. Eu até
diria que é a Bíblia do hidrógrafo, né? Essa publicação tem todas as técnicas, equipamentos e detalha como se faz hidrografia. Então, passada essa etapa da coleta de dados, a publicação que rege como representar esses dados na Carta Náutica é a S4, também a publicação do HI, que são as regras do HI para as cartas internacionais e especificações de carta do HI. Então, nessa publicação é que rege a representação cartográfica, né? Por exemplo, por que na Carta Náutica a terra é representada em amarelo, a água é representada em azul, azul mais escuro quando está muito raso, depois o azul vai ficando mais claro, branco quando está fundo, distância entre as batimetrias que são representadas na carta, símbolos, etc. Tudo isso está nessa publicação que é a S4. Bom, em relação ao tema da lama fluida, esse tema está intimamente relacionado, né, à medição de profundidade. Então, como nós sabemos, para medir profundidade, nós utilizamos ecobatímetros. E os ecobatímetros, eles podem ser classificados de acordo com a frequência. São classificados em ecobatímetros de frequência alta, são aqueles que possuem a frequência de operação acima de 200 kHz. Ecobatímetros de frequência intermediária são aqueles que possuem a frequência de operação entre 50 e 200 kHz. E há também os ecobatímetros de baixa frequência, são aqueles que possuem a frequência entre 12 e 50 kHz. Bom, em relação às características dos ecobatímetros, a gente pode sintetizar da seguinte forma: quanto mais baixa a frequência, maior é a penetração do pulso sonoro no substrato marinho, no subfundo. Isso está relacionado ao comprimento de onda. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda e maior a penetração. Já em relação à acurácia, é a situação inversa, né? Quanto maior a frequência, maior é a acurácia. A acurácia nada mais é do que o quão próximo o meu ecobatímetro, a medição que ele faz, vai se aproximar do valor real da profundidade. E um outro item seria a resolução. Também, quanto maior a frequência do ecobatímetro, maior é a resolução. A resolução a gente pode entender como a capacidade do ecobatímetro tem de detectar pequenas feições no fundo. Bom, aqui é uma ilustração para a gente entender, né, como se medem as profundidades. Basicamente, numa situação normal, existe a coluna d'água e depois o fundo consolidado. Seria uma situação típica. A OHI ela determina, né, uma daquelas publicações que eu citei no slide anterior, a S44, critérios, intervalos extremamente pequenos para a acurácia dessa medição de profundidade. Então, os levantamentos são classificados em ordens de levantamento, né? Ordem especial, ordem 1 no alfa, 1 no bravo e 2. Quanto mais crítica é a área de navegação, ou quanto menos folga abaixo da quilha o navegante tem, com mais acurácia eu tenho que determinar esse fundo. Então esse intervalo aqui, os senhores veem nessa imagem, ele é cada vez menor quanto mais raso é a área que está sendo sondada. Então, bom, quando eu uso o ecobatímetro de alta frequência, ele me dá a garantia de que o valor calculado estará dentro desses limites de acurácia da OHI. Mas quando eu uso um eco de baixa frequência, como ele, dependendo da frequência utilizada, das características do fundo, ele vai penetrar mais no substrato. Então ele pode calcular a profundidade dentro desse intervalo, mas também ele pode me dar um valor fora desse intervalo. Então, por essa razão, a DHN, para garantir essa acurácia que é requerida pela OHI, nós usamos ecobatímetros de alta frequência em águas rasas. Essa é a principal razão. Bom, então a gente pode perguntar, então o ecobatímetro de alta frequência tem maior acurácia, maior resolução, né? Eu consigo detectar pequenas feições no fundo e consigo me aproximar do valor real. Então por que a gente, para fins de cartografia náutica, então por que eu uso um ecobatímetro de baixa frequência, né? A razão é muito simples, é o alcance.
O ecobatímetro de baixa frequência, na verdade o ecobatímetro de alta frequência, como ele tem um comprimento de onda menor, ele sofre mais atenuação ao longo da sua propagação pela água. Então, eles são limitados. Por exemplo, equipamentos da ordem de 200 a 300 kHz têm um alcance limitado em torno de 500, 600 metros. Já ecobatímetros de baixa frequência, de 12 kHz, por exemplo, que é para águas extremamente profundas, conseguem ter um alcance de 10 mil metros, 11 mil metros. Então, é só por essa razão, em termos de cartografia náutica, que nós usamos um ecobatímetro de baixa frequência, porque nós não conseguimos, a partir de determinado momento, quando o fundo começa a ficar muito grande, a gente não consegue mais usar um eco de alta frequência. Então, a gente tem que mudar e começar a usar um eco de baixa frequência. Bom, no manual da OHI, fica muito claro também, e a recomendação é que se use, para profundidades rasas, abaixo de 100 metros, ecobatímetros de alta frequência. Para profundidades inferiores a 1.500 metros, se use ecobatímetros de frequência intermediária, e para maiores profundidades acima de 1.500 metros, se use um ecobatímetro de baixa frequência. Isso está definido nesse manual de hidrografia, que é a Bíblia do Hidrógrafo. Bom, só para a gente entender um pouco melhor da resolução, basicamente um ecobatímetro multifeixe ele possui 3 tipos de resolução. É a resolução linear, que é a capacidade de diferenciar linearmente duas feições. Essa resolução linear ela está diretamente ligada para os ecobatímetros que possuem um pulso modulado em frequência à largura de banda desse pulso, e para os ecobatímetros que não possuem pulso modulado em frequência, que é onda contínua, está ligado ao comprimento do pulso. Quanto maior o pulso, menor é a resolução linear. A segunda resolução é a resolução angular. Essa resolução angular seria a capacidade de diferenciar duas feições angularmente, né? Essa resolução ela é determinada pela largura do feixe. Quanto menor a largura, melhor a resolução angular. E essas duas resoluções, combinadas, produzem a resolução espacial. A resolução espacial seria um efeito conjugado das duas resoluções, mas dependente da profundidade. Quanto menor a profundidade, maior é a resolução espacial, maior é a capacidade que eu tenho de detectar pequenas feições. Mas quando a profundidade começa a aumentar, essa minha capacidade diminui. Então a minha resolução espacial diminui à medida que se aumenta a profundidade. Bom, aqui só para ficar claro, aqui é a superfície batimétrica do mesmo trecho do fundo, sondada com duas frequências diferentes, 300 kHz, 400 kHz. Aqui fica, só para a gente comparar, na frequência mais alta de 400 kHz, as feições são muito melhor detalhadas. Consegue-se ter uma resolução muito melhor da feição. Bom, mas o que é que ocorre quando há uma camada de lama entre a coluna d'água e o fundo? Basicamente, a gente pode dizer que a camada mais superior seria uma camada com menor densidade, que a gente poderia chamar de uma camada de lama fluida. Ela está muito mais próxima, as características dessa lama é muito mais próximo da água do que de um material sólido, do fundo. Depois dessa camada de lama fluida, aumentando-se a densidade, passa-se a ter uma camada de lama não fluida, lama plástica, que não é navegável. Essa camada está muito mais próxima do fundo consolidado do que algo fluido. E depois dessa camada de lama não navegável, eu tenho um fundo consolidado, que seria uma situação normal. Ou então a camada de lama, ela é composta por essas duas camadas, a lama fluida na parte superior e a lama não fluida na parte inferior. Aqui a gente tem a interface, água, lama fluida, lama plástica. Isso aqui, para fins didáticos, obviamente, é um trecho reto, aqui está muito claro, mas nem sempre essa interface é algo
difuso, é algo nebuloso, não é tão simples assim como nessa imagem, tá? Não é tão simples definir essas interfaces, tanto da água quanto para a lama e da lama para o fundo consolidado. Bom, para definir o limite de onde termina a lama fluida, ou seja, o limite inferior dessa camada, se faz necessários estudos geológicos da lama, né? A reologia da lama nada mais é do que estudar a viscosidade, escoamento do material. Então, existem parâmetros, se estuda em laboratório, né? Tensão de escoamento, viscosidade, densidade da lama. E o momento em que se passa da lama fluida para a lama não fluida é conhecido como transição reológica. Existem parâmetros que determinam esse instante, e normalmente essa transição ela é associada, em termos práticos, a uma densidade, que é chamada de densidade crítica. Porque os estudos geológicos demandam coleta em campo e levar o material para o laboratório. Então isso é feito, obviamente, no laboratório, mas não é prático se fazer isso no local. Então, em termos práticos, se associa essa questão da viscosidade, do escoamento, a uma densidade que é muito mais fácil medir em campo por meio de um densímetro. Bom, Bianchi, já foi comentado aqui algumas vezes, o relatório 121/2014, possui uma definição, que é a definição de profundidade náutica, que nada mais é do que a profundidade em que as características físicas do fundo atingem um limite crítico a partir do qual qualquer contato com a quilha do navio causa avarias, ou efeitos inaceitáveis nas condições de governo e manobrabilidade do navio. Bom, eu queria nessa etapa aqui da apresentação deixar muito claro que esse conceito não existe em nenhuma publicação da OHI. É um conceito que só existe no Bianchi. A DHN não é membro do Bianchi, não segue o Bianchi, a DHN segue a OHI. Bom, então a gente pode interpretar a profundidade náutica definida no Bianchi como sendo, né, o limite inferior da camada de lama fluida, que está associado àquela densidade crítica, transição reológica. Bom, quando eu uso um ecobatímetro de alta frequência, a detecção ocorre na interface entre a água e a lama fluida. Mas quando eu uso um ecobatímetro de baixa frequência, dependendo das características do sedimento, dependendo também da frequência que é utilizada e até mesmo do fabricante, porque cada fabricante, quando a gente vê aquela profundidade que é medida no ecobatímetro, aquilo é um algoritmo. Um algoritmo que calcula em tempo real em função da série temporal do retorno do fundo. Então, existem métodos, técnicas para cálculo da profundidade, mas cada fabricante possui seu próprio algoritmo. E algoritmos são baseados em parâmetros, né, e os parâmetros de cada fabricante não são conhecidos pelo fabricante concorrente. Então, até mesmo o uso de fabricantes diferentes vai dar valores de profundidade diferentes. Isso especialmente quando se usa ecobatímetros de baixa frequência. Então, utilizando baixa frequência, essa detecção pode ocorrer dentro da camada de lama fluida, pode ocorrer na camada inferior de lama não fluida, mas também pode ocorrer já no fundo consolidado. Então, não há uma correlação única e universal entre a frequência do ecobatímetro e a profundidade náutica. Cada caso é um caso. A gente costuma ver, né, em outras apresentações, dizer que o ecobatímetro de 33 kHz detecta o limite inferior da camada de lama fluida. Isso pode ser válido para um determinado porto, para uma determinada área, mas isso não é uma correlação universal, não vale para todos os lugares. A cada caso é um caso que precisa ser estudado individualmente. Bom, de fato, quando a gente usa, né, ecobatímetros monofeixes de dupla frequência, alta frequência e baixa frequência, operando simultaneamente, é um indicador qualitativo, né, da existência de sedimentos lamosos, mas não é um indicador quantitativo. O que eu quero dizer com isso? Aqui a gente tem um exemplo de um trecho do fundo
sondado com ecobatímetro 200 kHz e de 333 kHz ao mesmo tempo. A gente vê que há uma diferença. Essa diferença aqui, pela escala, é em torno de 2 metros. Mas essa camada é a lama fluida navegável? A gente não pode afirmar categoricamente, porque são necessários esses estudos geológicos que determinem a densidade crítica, né, da lama. Essa densidade ela varia no tempo. Em determinado poço, se for calculado, por exemplo, que a densidade crítica é em torno de 1.200 kg por metro cúbico, isso é válido para aquele tempo, né? Posteriormente, esse valor pode ser alterado em função do sedimento, da mudança do sedimento. E também varia no espaço. Para o mesmo porto, né, a densidade crítica ela varia em locais distintos do porto, não é a mesma densidade. Então, esses estudos, são necessários estudos que determinem essa correlação da frequência do ecobatímetro com a camada inferior da lama fluida. Bom, ecobatímetros monofeitos de dupla frequência operando simultaneamente indicam a presença de sedimentos lamosos. Porém, para o mapeamento de águas rasas, né, críticas à navegação, normalmente áreas portuárias, a OHI determina a cobertura total do fundo e isso é feito por meio de ecobatímetros multifeixe. E ecobatímetros multifeixe eles não operam em dupla frequência. Comercialmente não existe ecobatímetros multifeixe de dupla frequência. Tá? Só existem ecobatímetros monofeixe de dupla frequência. Isso dificulta a detecção dessa camada de sedimentos lamosos com o uso de ecobatímetros multifeixe. Para se fazer essa detecção, eu preciso, no caso, utilizar 2 equipamentos multifeixe, né? Um de alta frequência para determinar a interface entre água e lama e um outro ecobatímetro para determinar o valor inferior da camada de lama. Só que isso há algumas implicações. Uma delas é relacionada ao custo. O ecobatímetro multifeixe é um equipamento caro, né? Só para a gente ter uma noção de comparação, um ecobatímetro de alta frequência, já com todos os sistemas auxiliares, né, juntos, que inclui o posicionador GPS, um agiro GPS para indicação da proa da embarcação, um sensor de atitude para movimento de roll, pitch e rive, né, um medidor de velocidade do som na face do transdutor para cálculo do direcionamento dos feixes e um perfilador da velocidade do som para correta para se fazer o cálculo correto da refração do pulso ao longo da coluna d'água. Todos esses equipamentos, né, de um fabricante, dos maiores fabricantes mundiais de ecobatímetros, da Kongsberg, uma empresa norueguesa, para alta frequência, isso gira em torno aí de $200 mil. Mas um equipamento de alta frequência, só o ecobatímetro, dependendo da frequência que é utilizada, só o eco é mais de $1 milhão. Eu fiz uma cotação há pouco tempo, um equipamento um multifeixe de 12 kHz, né, custa $1,2 milhão. Então é muito caro. Além disso, ecobatímetros multifeixe de baixa frequência, eles são grandes, pesados, né? Então isso acaba sendo inviável instalar esses equipamentos em uma embarcação pequena. Normalmente em áreas portuárias, áreas críticas, né, baixa profundidade, não se usa embarcações grandes, navios grandes, né, em função da limitação em si de calado, da manobrabilidade, da curva de giro, etc. Se usa normalmente lanchas pequenas. Então acaba sendo inviável, né, colocar um equipamento muito pesado pela borda, numa haste, passa a ser inviável colocar isso numa lancha pequena. Então, em termos técnicos, é muito difícil a gente conseguir instalar numa lancha um ecobatímetro de alta e um de baixa frequência multifeixe. Bom, enfim, né, então, a fim de garantir a acurácia requerida pela OHI e uma alta resolução no mapeamento do fundo para a detecção de pequenas feições, né, a DHN em águas rasas crítica da navegação, independente do tipo de fundo, né, utiliza ecobatímetros multifeixe de alta frequência. E quando há uma camada de lama fluida, né, essa camada não é detectada e tampouco representada na carta náutica. Esse procedimento, ele segue padrões, né, estabelecidos naquelas publicações normativas da OHI, que nem sequer, né, normatizam, nem citam, né, essa determinação de profundidades em fundos com camada de lama fluida. A OHI não faz menção a esse tipo de fundo.
Basicamente, um levantamento hidrográfico, utilizando em águas rasas, utilizando batimento de alta frequência, além da batimetria que é colocada na carta, também é feito coletas de amostras de fundo, a fim de se classificar o sedimento, ou até mesmo uma classificação remota do fundo, com base no retroespalhamento do fundo. Esse procedimento também está alinhado com os procedimentos dos principais serviços hidrográficos do mundo, né, que também seguem a OHI. Bom, as considerações finais. Né? Assim como ecobatímetros utilizados em levantamentos hidrográficos em águas rasas, os ecobatímetros de navegação utilizados pelos navegantes também são de alta frequência. Então isso facilita, né, é mais um auxílio que o navegante tem a se posicionar na carta. Então o navegante, quando ele faz a leitura do ecobatímetro, né, numa área portuária, e soma a sua profundidade de imersão daquele ecobatímetro, tem que ser igual, né, à profundidade cartografada na carta mais a altura de maré. Então isso é um dado que facilita bastante o navegante também. Se ele fosse usar um ecobatímetro de baixa frequência, esses valores seriam diferentes. Bom, na lama fluida também é importante considerar os efeitos da manobrabilidade e controlabilidade que a navegação por dentro da lama causa à embarcação, né? O professor Mesquita domina muito bem esse assunto. Eu já assisti uma palestra no Rio de Janeiro do professor Mesquita, em que ele detalha, né, quais são esses efeitos em termos de resistência ao avanço, efeitos nos hélices propulsores, nos lemes, curva de giro, etc. Então isso tem que ser levado em consideração também, essa navegação por dentro da lama fluida. Bom, então a lama fluida, como a gente viu, ela é dinâmica, né? Ela varia geograficamente, né, de local para local, e também ao longo do tempo, né? Então isso demanda um monitoramento contínuo. Quando se pensa em navegar em lama fluida, também é importante se investigar as camadas de subfundo. A gente sabe que essas medições de ecobatímetro, tudo isso são contaminadas por incertezas, né, da carta, da maré. Então, não à toa se usa uma folga abaixo da quilha considerável, de forma a se garantir que o navegante não toque o fundo, né? Isso leva em conta as incertezas de todas essas medições. Então é importante que se faça uma avaliação com base na existência de pedras ou qualquer outras questões que possam causar danos ao navegante no eventual encalhe. Então isso é feito com um perfilador de subfundo. Então, além de fazer esse levantamento do sedimento lamoso, é importante também, com um sub-bottom profiler, verificar se há feições de pedras no fundo que possam causar avarias em um eventual encalhe de uma embarcação. Bom, sintetizando, né, a DHN ela reconhece a possibilidade de navegação em lama fluida, porém entende que essa representação na carta náutica, como parte da profundidade cartografada, ela não se coaduna com essas publicações normativas da OHI, né, além de considerar inviável, né, uma vez que essa camada de lama fluida ela varia no tempo e no espaço. Então não tem como representar a lama fluida na carta náutica. Essa é a conclusão da DHN. A lama fluida ela compõe os parâmetros operacionais do porto e pode ser usada para FAC, cálculo da folga abaixo da quilha, né, desde que seja criteriosamente definida. Entretanto, né, já foi citado outras vezes aqui em outras apresentações, né, a Lei dos Portos de 2013, ela diz que dentro dos limites da área do porto organizado compete à administração do porto, sob coordenação da autoridade marítima, estabelecer e divulgar o calado máximo de operação dos navios em função dos levantamentos batimétricos efetuados sob sua responsabilidade. Ou seja, é responsabilidade da autoridade portuária, uma vez, né, se chegando à conclusão com base em estudos de que há navegação em lama fluida, a lama fluida que é possível navegar dentro dela, é responsabilidade da autoridade portuária incluir esse valor, né, dentro dos parâmetros operacionais do porto, dentro do calado, se assim, né, desejar. Bom, com isso eu encerro a apresentação. Muito obrigado aí pela atenção.